A cidadania italiana acabou. Será que mesmo com as mudanças de lei ocorridas em 2025, você ainda tem direito a ter o passaporte italiano? Nesse vídeo, eu vou te explicar o que exatamente mudou na legislação italiana e também o que ainda está em discussão. Vou te explicar quem ainda pode ter a cidadania italiana. E principalmente porque muitas pessoas ainda continuam tendo direito à cidadania italiana e não sabem disso. Olá pessoal, eu sou o professor Fábio, tudo bem? Eu sou professor de italiano há mais de 30 anos e também sou especialista em cidadania italiana. Muitas pessoas me perguntam atualmente qual é a possibilidade de eu ter a minha cidadania italiana reconhecida hoje, atualmente, pelas novas leis, né? Então muita gente sabe que houve uma modificação, né, nas leis no ano de 2025, no mês de março, qual limitou o reconhecimento da cidadania italiana para outras gerações, né? Ou seja, limitou para que fosse só o neto de uma pessoa nascida na Itália que possui apenas a cidadania italiana é que pode reconhecer essa cidadania, né? Então, a Itália impôs essa restrição e foi em março de 2025. Isso causou um grandíssimo impacto, né? Porque uma das coisas que é uma garantia de lei é justamente a Constituição italiana. E a Constituição italiana sempre diz que a cidadania é uma questão de sangue, né? É uma questão de nascer italiano. Então, quando as pessoas nasceram, elas já eram italianas. Por isso que eu gosto muito de usar o termo reconhecimento da cidadania italiana. Por que reconhecimento? Porque quando é o filho do italiano, o neto do italiano, o bisneto do italiano, o trineto do italiano nasce, ele já é italiano, ele só não foi reconhecido. Então por isso que o nome do processo é processo de reconhecimento da cidadania italiana. Porque, repito, italiano ele já é. Então, a partir de 2025, a partir do dia 28 de março de 2025, foi como se uma bomba tivesse caído em um direito, que é um direito assegurado pela Constituição. Então, qual é a questão hoje? Hoje, tanto a Corte Constitucional quanto a Corte de Cassação, que são as esferas mais altas da magistratura italiana, eles estão analisando essas questões, né? Estão analisando o decreto, que foi o decreto de março de 2025, que virou lei em maio de 2025, eles estão analisando e nós ainda não temos nada de concreto. Então, eu costumo dizer que nós agora, legalmente, estamos vivendo num limbo, né? O que diz a lei hoje? A lei hoje restringe a cidadania, ou seja, o reconhecimento da cidadania italiana apenas até netos, né? Ou seja, bisnetos, trinetos e gerações acima disso já não são reconhecidas pela legislação de hoje, né? Isso pode mudar? Nós acreditamos que sim. Nós acreditamos que isso pode mudar porque, como eu disse, é um direito adquirido quando você nasce e não é com um decreto que nós vamos alterar, né, isso aí, um decreto, mesmo que esse decreto tenha virado lei. Uma das coisas essenciais também é ver que esse decreto foi feito um pouco na calada da noite, né, porque era uma sexta-feira, dia 28 de março, e o decreto dizia que somente eles iam aceitar os processos entregues até 27 de março, ou seja, quando eles foram tornar público esse decreto, a data limite para se apresentar era o dia anterior. Então isso não existe, né? No direito ocidental isso é uma coisa que não existe, sempre tem que dar tempo para se adequar às novas leis. Enfim, isso está sendo apreciado pelas cortes italianas, né, como eu disse, pela Corte Constitucional e pela Corte de Cassação, que são as esferas mais altas da magistratura italiana, para que eles possam se manifestar agora, né? Nós esperamos aí em 2 meses, 3 meses no máximo, que eles possam se manifestar e a gente possa ter uma ideia do futuro da cidadania italiana, né? Uma das coisas que muita gente pensa, a cidadania acabou? Calma aí, vamos analisar, vamos pensar, né? Antes do decreto, você conseguia reconhecer a sua cidadania italiana por 2 maneiras. A maneira administrativa, que era via administrativa, ou você dava entrada pelo consulado, né, ou você dava entrada através de uma prefeitura na Itália. Então isso, o que aconteceu? Com o decreto, isso acabou. Porém, a via administrativa tinha suas limitações. E quais eram essas limitações? Se você tivesse um ancestral mulher
nascido antes de 1948, né, ou seja, se você fosse o requerente e a sua mãe tivesse nascido antes de 1948, não era possível fazer a cidadania por via administrativa, ou seja, no consulado. Você só podia fazer por via judicial. E a via judicial foi uma via mais rápida, mais segura e talvez a mais garantida de ter o reconhecimento da sua cidadania italiana. O único inconveniente da via judicial era o valor, né? Porque quando você fazia pela via administrativa, ou seja, no consulado ou na prefeitura diretamente na Itália, o custo era somente da documentação. Na via judicial, você continua com o custo de documentação, porém, você ainda tem que pagar todos os advogados italianos que vão te representar junto aos tribunais. Logo após o decreto, a Itália comentou que bisnetos e trinetos não seriam prejudicados, ou seja, eles iriam favorecer os bisnetos e trinetos que quisessem morar na Itália. Ou seja, ainda não existe essa lei, mas eles querem que isso aconteça o quanto antes. Ou seja, fazer com que bisnetos bisnetos, trinetos ou gerações acima disso, quando morarem na Itália, tenham um tempo reduzido. Ou seja, se você comprovar que você mora na Itália há menos tempo, né, você sendo bisneto, trineto ou pentaneto, né, tetraneto, não sei, você consegue a sua cidadania italiana mais rápido, mas só que aí você tem que morar na Itália. O que diz a legislação hoje? Hoje, qualquer cidadão de qualquer nação do mundo que morar na Itália durante 10 anos, você comprova isso e comprova o conhecimento da língua italiana, você já recebe a sua cidadania italiana. Tá? O que eles querem fazer? Se eu não me engano, era reduzir esse tempo pela metade, ou seja, para quem mora na Itália durante 5 anos, porém é bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto, não importa, você vai ter esse período de carência reduzido, ou seja, pela metade, de 5 anos. Tá? Então essa seria uma grandíssima vantagem. Outra notícia que foi veiculada logo após o decreto de março de 2025 é que a Itália iria criar um órgão ou em Roma ou dentro dos consulados para que agilizasse os processos de quem já tinha protocolado dentro dos consulados pelo mundo, né? Só que agora nós temos aí quase 1 ano e meio já após o decreto e até agora não foi criado nenhum órgão, até agora não foi dito nada de que os consulados terão que se responsabilizar por esses processos que foram protocolados. Então o que aconteceu? Ainda nós não temos essa segurança que a Itália vai realmente criar esse órgão, né, ou em Roma ou dentro dos consulados pelo mundo, para que possa reconhecer a cidadania dessas pessoas que já tinham entrado com o processo via administrativa. Obter a cidadania italiana é justamente a cidadania por matrimônio, né? O seu cônjuge é italiano, você tem direito à cidadania italiana. Muita gente pensa, o meu cônjuge não é italiano, meu cônjuge é brasileiro, ou seja, meu marido, minha esposa, eles são brasileiros. A questão aqui é o seguinte, quando a cidadania italiana é reconhecida a um descendente, seja ele neto, bisneto, trineto, não importa, a partir do momento que a cidadania italiana dele é reconhecida, ele é um italiano completo. Ele só não nasceu na Itália, mas tem todos os direitos de um italiano nascido na Itália. Então isso o que quer dizer? Isso quer dizer que se você é casado com um brasileiro, um argentino, um americano, não importa, mas que tem a cidadania italiana, você como cônjuge, você como esposo, você como esposa, você tem direito a ter a sua cidadania italiana também reconhecida, tá? E eu já vou explicar como que isso funciona. Uma das formas mais antigas, né, que tem, porque muita gente pergunta, eu sou um homem e sou casado com uma mulher que tem a cidadania italiana. Posso obter a cidadania italiana por meio da minha esposa? Sim, pode. Porque muita gente pensa que é só quando o marido é italiano é que a esposa pode ter essa cidadania. Essa é uma outra questão que depois eu explico, mas num olhar geral, a gente já pode assegurar a cidadania italiana, seja para o esposo ou para a esposa, ou seja,
o cônjuge, não importa se é homem ou se é mulher, ele tem direito à cidadania italiana automática, tá? Porém, ele deve preencher alguns requisitos, certo? Isso a gente vai conversar porque tem alguns detalhes envolvidos, isso aí eu quero que você entenda de vez, tá? Que a cidadania italiana, ela não acabou, ela continua. Mas só que o modo de se conseguir a cidadania italiana, esse modo é que mudou. Tá? Antigamente se fazia o reconhecimento da cidadania italiana quando o esposo era reconhecido italiano, automaticamente a esposa era reconhecida italiana. Repito, automaticamente. Porém, esse casamento tinha que ter sido celebrado, né, civilmente até abril de 1983. Então, ou seja, dou já uma notícia aqui. Se você é homem, se você é mulher, você se casou antes de abril de 1983, a sua esposa, né, é só a esposa, automaticamente ela é italiana. Tá? É só apresentar a documentação correta no consulado e pronto. Se você é homem ou mulher, não importa, se casou após abril de 1983, aqui você tem alguns itens, alguns pontos a cumprir para que você também tenha a sua cidadania italiana reconhecida. Quando a cidadania ela é reconhecida por meio do matrimônio, a gente chama legalmente o nome é naturalização por matrimônio, tá? E essa naturalização ela não faz com que você perca a sua cidadania, certo? Então, se você é brasileiro, se você é brasileira, o seu esposo, a sua esposa já tem a cidadania italiana e você quer a cidadania italiana também, o nome real do processo não é reconhecimento, mas sim cidadania por naturalização. Cidadania por matrimônio, por naturalização, tá? Mas isso não quer dizer que essa naturalização vai fazer com que você perca a sua cidadania original. Ou seja, se você é brasileiro, você vai continuar sendo brasileiro. Se você é brasileira, você vai continuar sendo brasileira, ok? Isso não vai mudar em nada. Uma das coisas importantes é que se você se casou após abril de 1983, você, além dos documentos habituais, que são a certidão de casamento, a tradução juramentada, a apostila de aia, tudo aquilo que você habitualmente teria que apresentar junto ao consulado, comprovante de endereço, tudo isso, você teria também que apresentar um certificado de conhecimento de língua italiana. Em 2018, o primeiro-ministro Salvini determinou que todo mundo que solicitasse a cidadania italiana por matrimônio demonstrasse algum vínculo cultural com a Itália. E esse vínculo cultural qual era? Que todo mundo demonstrasse um conhecimento que fosse discreto da língua italiana. Então, desde 2018, para se ter acesso à naturalização por matrimônio, ou seja, para ser também um cidadão italiano como o é o seu cônjuge, você tem que demonstrar, você tem que apresentar um diploma de nível mínimo B1. Tá? Então, muita gente tem medo dessa prova, muita gente pensa, já que eu tenho que apresentar esse diploma, já que eu tenho que aprender italiano, eu não vou fazer. Né? Eu não vou fazer essa cidadania, vou deixar só para o meu esposo, para minha esposa. E o que é importante dizer hoje? Como é essa prova? Para você que quer fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana, porém você já tem o seu esposo, a sua esposa que já tem a cidadania italiana, a única coisa que te separa do passaporte italiano é um diploma de proficiência em língua italiana nível B1. Uma das coisas importantes a serem ditas é que, se você quer fazer o seu reconhecimento de cidadania italiana através do matrimônio, você tem que lembrar de uma coisa. Primeiramente, você tem que ser casado no civil, união estável não vale, você pode solicitar a sua cidadania por matrimônio a partir de 1 ano e meio de casamento se você já tem filhos, ou 3 anos de casamento se você não tem filhos. Então existe uma carência. Eu sempre dou a dica, a primeira coisa que você deve fazer é justamente buscar esse certificado B1. Por quê? Existem várias provas durante o ano, mas as provas principais acontecem sempre em julho e em dezembro. A partir do momento que você faz a prova em julho, por exemplo, você vai ter mais ou menos uns 2 meses para ter o resultado da sua prova. Porém, você tem que mostrar o certificado original, o certificado físico. E o certificado físico pode demorar até mais 6 meses para chegar. Não adianta mostrar o certificado em PDF.
Você tem que esperar o certificado físico. Então eu sempre falo, entre a preparação e a obtenção do certificado físico, você tem uma preparação de mais ou menos 1 ano. Então por isso que você tem que se preparar muito tempo antes, né? Se você acabou de se casar com um cidadão italiano, a hora é agora, né? Comece já a estudar italiano, comece já a ir atrás da sua prova B1. Se você chegou até aqui e notou que o único passo que falta para você obter a cidadania italiana é a prova B1, eu posso te ajudar com isso. Eu sou professor de italiano há mais de 30 anos e sou também examinador da prova TILS da Universidade de Siena, nível B1. Eu sei como é a prova, eu já apliquei várias vezes essa prova e eu sei como eu posso te ajudar. Eu conheço todos os critérios da prova e sei de tudo aquilo que pode fazer o candidato ser aprovado. Eu sei de todos os macetes e todos os truques e eu posso dizer tudo isso para que você seja aprovado na prova B1. Por isso eu criei uma mentoria para você conquistar o seu certificado B1 em língua italiana. Nela, você vai aprender exatamente o que é cobrado na prova. Se você quiser conhecer a mentoria, o link está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Será um prazer acompanhar você nessa etapa até chegar à sua tão sonhada cidadania italiana. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Arrivederci!